E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero falar um pouco sobre este assunto. Como os irmãos, protestantes não conseguem perceber o erro, o engano da sola escritura, Veja, é um erro muito claro de se perceber, Você ficar com o livro apenas e rejeitar a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então você fica com aquele instrumento que foi moldado pela igreja e rejeita a igreja. E diz, não, a igreja precisa estar firmada nas Sagradas Escrituras. Também, precisa estar firmada nas Sagradas Escrituras, mas não apenas as Sagradas Escrituras. Porque aí é onde está o erro, meus irmãos, Aonde está aí o engano dos irmãos protestantes. Porque a Bíblia é verdadeira, o que está nas Sagradas Escrituras, é verdade, ela é verdadeira, mas não é toda a verdade. Como se diz, o que está escrito nas Sagradas Escrituras é verdade, mas nem toda a verdade está nas Sagradas Escrituras. Isso é lógico, Isso é lógico. Nem toda verdade está nas Sagradas Escrituras. Então, o que faz das Sagradas Escrituras parte da revelação. As Sagradas Escrituras é parte da revelação, escrita. Mas existe a revelação transmitida, oralmente. Existe a revelação do magistério da igreja. A promessa, da assistência, da guia, de guiar a igreja do Espírito Santo. Existe essa promessa registrada na própria Sagradas Escrituras. Eis que estou convosco todos os dias. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ou seja, não fica preso ao livro, apenas. As Sagradas Escrituras é indispensável. É um instrumento, da igreja indispensável. Porém, não é tudo. Não contém a revelação completa. Mas a igreja, precisa estar firmada na palavra de Deus. Sim, mas a palavra de Deus não é só as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é Jesus Cristo. É a palavra completa de Deus, se chama Jesus Cristo. Ele é a palavra completa. E ele não está, e essa palavra completa não está só nas Sagradas Escrituras. Como já disse, é fácil de entender. Porque até na própria Sagradas Escrituras fala que aqueles sem instrução, aqueles vacilantes, podemos dizer também, aqueles interesseiros que queira maliciosamente deformar as Sagradas Escrituras para a própria perdição, como disse o apóstolo Pedro. Ou seja, as Sagradas Escrituras, nela está contido esse texto que diz, olha, sem formação, sem constância, se for vacilante, se for interesseiro, deforma as Sagradas Escrituras, esses espíritos deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Isso faz, do livro, aquilo que São Paulo falou, a letra mata, o Espírito é quem dá a vida. Então, se você pega um texto a fim de enriquecer, a fim de tirar proveito das Sagradas Escrituras para enganar outras pessoas, veja, vai cair como uma luva na sua mão, essa ideia de que só a Escritura basta. Vai cair como uma luva, porque qualquer interesseiro diz, olha, eu vou fundar uma igreja na minha garagem e vou usar esses textos para enganar pessoas, Simples. Veja, a letra mata. Então, por essa simples razão, a sola Escritura é um erro gravíssimo. Porque, na realidade, o que está por trás dessa tese protestante da sola Escritura é o quê? É a sola interpretação.
Ou seja, é a interpretação do seu jeito, do seu gosto. Cada fundador de denominação vai dar uma interpretação diferente para o mesmo texto. Então, é ir contra uma verdade, né, objetiva. Não existe sola escritura. Existe sola interpretação. A interpretação individual de cada crente. E aí vira uma rebelião, né? Aí vira, né, uma anarquia religiosa. Onde, né, cada um pega esse instrumento da igreja e diz, olha, sola escritura. Está enganado. Está enganado. Já pensou numa sala de aula os alunos se rebelarem contra o professor e dizer, solo os livros, não precisamos de professor, cada um faz a interpretação do seu gosto? Vira anarquia. Então, a gente vai vendo, eu falo com toda a sinceridade do mundo, com toda a minha capacidade de entendimento, que o protestantismo é uma rebelião contra Deus e contra os seus servos, né, e contra a natureza. Porque, como eu já citei aqui o exemplo dos alunos, já pensou se um aluno pega aqueles livros de história, aqueles livros, né, que são dados, né, para eles estudar, e eles rejeitam o professor? Solo os livros, não precisamos de professor. Vira uma anarquia. Daqui a pouco você não precisa do Estado. Você não precisa do Estado para lhe ensinar, para ensinar aos jovens. Por quê? Sola os livros. Fizeram isso primeiramente com a igreja. Já fizeram isso com a igreja. Então veja, o protestantismo, né, é sim uma artimanha do maligno. Não deixa de não ser, meus irmãos. Não tem como não ser. Porque quebra a ordem da coisa, né? Onde já se viu, numa sala de aula, o aluno se levantar e dizer, solo os livros. Já basta, não precisamos de professor. Por quê? Essa ideia, vou repetir de novo, né? Essa ideia só cai como uma luva para alguém que é salteador, para alguém que quer enganar com a sua interpretação. Veja, não é sola a escritura, mas sim sola a interpretação de cada pastor. Cada um quer ser o dono, né, de alguma coisa. Cada um quer ser o dono de sua interpretação. O mesmo texto, né, não muda. A letra não muda, está lá. Mas a interpretação são milhares e milhares de interpretação. No texto, no contexto bíblico, né, no texto geral da Bíblia, não existe a aprovação para ninguém fundar a própria igreja. Veja, no contexto bíblico, não existe isso. E eles não conseguem perceber. São completamente cegos neste assunto. Não conseguem perceber que um homem mortal, pecador, jamais pode passar na cabeça dele de criar a própria igreja. Porque isso é contrário à natureza. Só existe um Deus. E esse Deus pediu o culto em um único lugar, em um único, né, altar. 12 tribos de Israel. Deus não disse, olha, cada tribo levanta um altar, que eu vou estar em cada um desses altares. Logo, logo eles estariam, né, concorrendo um com o outro. Deus disse, olha, vai ser do jeito que eu escolher. O culto vai ser em um único altar que eu escolher. 12 apóstolos. Jesus não fundou a igreja individualmente sobre cada apóstolo. Disse para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois disse para João, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, 12 apóstolos, 12 altares, logo, logo eles estariam concorrendo um com o outro. Jesus Cristo disse somente a Pedro, és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Te darei a chave do reino dos céus. Ou seja, deu as chaves, o versículo com essa promessa de entregar as chaves somente a Pedro. O que ele vai cumprir lá em João, né, 21, ele vai dizer, Pedro,
apacenta o meu rebanho. Ou seja, é uma coisa muito clara, é uma linha reta. Muito claro isso aí. Então, as Sagradas Escrituras é um instrumento dessa igreja que Jesus Cristo fundou. Aí, quando os nossos irmãos separados, né, muitos feridos com a fé católica, machucados por algum motivo, mas não dá o cabimento, né, de fundar a própria igreja. Sei que tem muitos irmãos protestantes que estão ali enganados. Quando eles encontrarem e vão encontrarem aqueles, por graça de Deus, encontrarem a verdade, vão parar para perceber e dizer, mas como é que eu vou colocar, fundar uma igreja baseada nas Sagradas Escrituras? Como é que eu vou usar só as Sagradas Escrituras, que quando Jesus Cristo fundou a igreja, Jesus Cristo não deixou o evangelho escrito, que vai ser escrito ao longo do caminho. Ele próprio disse aos apóstolos que não tinha ensinado tudo aos apóstolos, que o Espírito da verdade iria guiar a igreja em toda a verdade. Então a gente vai vendo com todos esses ensinamentos que a gente vai aprendendo, cada vez mais que a gente estuda, né, sobre a religião, de que não existe outra. A ideia de sola escritura só interessa para um salteador, para um falsante, porque daí ele vai enganar pessoas simples. Percebe isso, meus irmãos? A ideia de sola escritura cai como uma luva na mão de falsantes. Ou a pessoa foi realmente enganada, quando encontrar a verdade vai acordar, ou a pessoa é um falsante, mesmo sabendo que um texto é uma autoridade, né? Um texto escrito é uma autoridade, mas o que prevalece é a interpretação. Então ele usa um texto e diz, olha, só a escritura, mas na prática, quem está funcionando é o quê? É a interpretação dele. Veja que loucura. Eu uso o texto e digo, olha, digo para os meus fiéis, né, da minha denominação, olha, está escrito isso, isso e isso. Sim, está escrito isso, isso e isso, tá. Mas qual a interpretação? Veja, o final é a interpretação. Então essa ideia de sola escritura é um engano. Repito com todas as letras, com todas as forças do meu entendimento. Um aluno numa sala de aula não pode se rebelar dessa maneira. Dizer, não preciso que o Estado me ensine, porque só os livros já basta. Não é dessa maneira. Isso é uma anarquia. Isso vira uma bagunça, uma desordem. Beleza, meus irmãos? Então, eu sei que é um tema muito duro para muitas pessoas ouvirem, mas é a verdade. Não existe outra verdade. Isso é uma verdade, né, objetiva. Sair fora disso, né, é loucura. O texto bíblico, ele só pode ser entendido de duas maneiras. Ou literalmente, que também é um grave erro. Nem todos os textos, né, precisam ser entendidos literalmente. Há textos, né, sim, que precisa ser entendido literalmente, olhando para todo o contexto. E olhando para todo o contexto das Sagradas Escrituras, outras passagens não podem ser entendidas ao pé da letra. Porque, como o apóstolo Paulo disse, que a letra mata. Se você for entender ao pé da letra todas as Sagradas Escrituras, você erra. Então você precisa entender o que é para ser ao pé da letra e o que não é para ser, né, ao pé da letra. Dentro do contexto. Dentro desse contexto. Então, né, as Sagradas Escrituras pode ser entendida dessa maneira. E a outra maneira é o quê? É entendida conforme a interpretação de cada um. Então, cada um faz uma interpretação e funda, né, a própria igreja. Veja que loucura. Ou você leva, né, para o 8 ou leva para o 80. Ou seja, você acaba pecando, você acaba errando. Por isso, né, a igreja é a verdadeira intérprete das Sagradas Escrituras. Porque foi ela, a igreja, quem moldou essas Sagradas Escrituras. E sabe, guiada pelo Espírito Santo, que as Sagradas Escrituras é parte da revelação.
e não toda a revelação. Tá? Na Sagrada Escritura. Jesus Cristo disse, eu tenho muitas coisas para vos ensinar, mas não sois capazes de entender agora. Quando o Espírito da verdade vier, vos guiará, né, em toda a verdade. Na própria Sagrada Escritura está dizendo, né, Jesus fez muitas coisas que não estão escritas aqui. Ou seja, quem fica só com as Sagradas Escrituras apenas, porque também é impossível, porque ele vai enxertar nas Sagradas Escrituras a sua interpretação, dá errado. Quem fica com essa tese só na Escritura, erra. E erra feio, porque as Sagradas Escrituras, repito, né, ela é indispensável, é um instrumento da igreja, para ser usado em comunhão com a igreja. Fora disso, ela vira, né, um instrumento, né, para interesseiros, para, né, falsantes, infelizmente. Porque está escrito nela, está escrito na própria Sagrada Escritura, que esses vacilantes, esses interesseiros, deformam para a própria perdição. E daí o grave erro, além de irem para o caminho da perdição, levam pessoas juntos com ele. Então, meus irmãos, se você é da turma, né, da sola Escritura, faça essa reflexão. Como pode um texto, ou eu levo o texto, né, ao pé da letra, ou eu faço a minha interpretação. Veja, e a interpretação correta é de quem? É de quem moldou as Sagradas Escrituras. É de quem conhece as Sagradas Escrituras perfeitamente. É de quem é guiada pelo Espírito Santo. Veja, a promessa de guiar a igreja é o Espírito Santo quem guia a igreja. Jesus vai dizer, né? Eis que estou convosco todos os dias. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Veja, ele não disse a Bíblia apenas. Ele não moldou as Sagradas Escrituras e entregou na mão de Pedro e disse, segue esse livro. Veja que loucura, ele não fez isso. Se fosse para ser só as Sagradas Escrituras, Jesus teria, né, durante o seu ministério, teria escrevido os livros junto com os apóstolos, o que podia, o que não podia. Aí sim, aí era um livro para ser né, levado ao pé da letra, de capa a capa. Porque foi, né, o próprio Cristo quem pediu para seguir unicamente o livro. Mas não, Jesus Cristo pediu para seguir ele. E para finalizar o nosso vídeo, meus irmãos, veja, lá em João 5, né, 39, o versículo 40 também, diz assim, Jesus diz, né, Jesus fala para os, né, fariseus, examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida, né, eterna. Porém, elas falam de mim. E Jesus vai dizer, né, no versículo 40, porém não queres vir a mim para ter a vida eterna. Está muito claro nesse versículo, meus irmãos, que Jesus está dizendo que a Bíblia, né, é importante, é muito importante, é indispensável. Mas Jesus diz, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Vocês vasculham as Sagradas Escrituras pensando ter nela a vida eterna. Ou seja, nas Sagradas Escrituras apenas não tem a vida eterna. Jesus diz isso claramente. Porém, vocês não querem vir a mim para ter a vida. É para ir a Jesus Cristo para ter a vida. Então, a palavra de Deus completa está em Jesus Cristo, né? Se chama Jesus Cristo. A palavra de Deus, né, completa é Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras contém parte dessa palavra, contém parte dessa, né, revelação. A outra parte está na tradição que moldou as Sagradas Escrituras e a outra parte está no magistério, na infalibilidade, né, do magistério, que o próprio Jesus Cristo falou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças do inferno não poderão vencê-la. Já com as Sagradas Escrituras, Pedro diz, olha, os vacilantes deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Por quê? Porque pegou parte da revelação e essa parte da revelação eles deformam. Infelizmente, meus irmãos. Então, essa é a verdade. Espero ter esclarecido um pouco aí para os nossos irmãos, né, protestantes que acompanham aqui o nosso canal. Sei que isso não é fácil, né, de você, às vezes, estar lá no protestantismo, né, enganado. Quando você descobre, né, a verdade, sei que não é fácil de aceitar rapidamente, mas
causa, né, uma curiosidade, né, um choque de realidade para a pessoa voltar, para a pessoa analisar e dizer, olha, realmente o protestantismo, como disse aqui, né, um irmão, é inviável. O protestantismo, né, é inviável, biblicamente, historicamente e naturalmente. Então é isso aí que eu deixo nesse vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí, né, o seu comentário, compartilha aí com outras pessoas, né, esse vídeo. Muito obrigado e fique com Deus.